Olá pessoal, bem-vindos ao canal novamente. O tópico de hoje é de extrema importância na língua inglesa. Por quê? Porque primeiro que as pessoas, ao usá-lo, não usam de forma correta. E tem uma razão para isso. Esses verbos que nós vamos ver aqui, que estão aqui na tela, são chamados verbos modais. O que acontece? Esses verbos eles não seguem a mesma mecânica dos outros verbos que até então nós tínhamos visto. Por exemplo, os verbos que usam auxiliares, eles têm uma particularidade, que são, nós precisamos separar os dois verbos com a preposição to. Modais não são separados com a preposição to. Não pode, é errado. É muito comum ouvir o brasileiro falar, eu posso ir, I can't go. Não pode, está errado. Uma outra coisa, os modais, eles não precisam de auxiliares. Posso ir? Você não vai falar do I can? Não. Ele usa a mecânica do to be, ou seja, nós invertemos verbo e sujeito. Posso ir? Can I go? Você pode me ligar? Can you call me? Então, você faz a interrogativa fazendo a mesma mecânica do to be, ok? Na negativa, só acrescentamos o not. I cannot. Eu não posso. Eu posso usar a forma contraída, que é I can't, ok? Mas não se usa o don't. Jamais se falaria I don't can. É um erro comum, parece um absurdo para quem fala corretamente, mas é muito comum, muito mesmo. Então vamos lembrar dessas regras que os modais, eles não podem ser separados do próximo verbo com a preposição to. Não é usado os auxiliares do, don't, does, doesn't. Lembrem-se disso. Eu gosto de enfatizar bastante isso porque o que eu mais vejo são pessoas usando isso. E às vezes a pessoa tem uma boa pronúncia, tem um conhecimento razoável, mas esse erro, quando ele é cometido numa entrevista, ele demonstra o quê? Uma falta de conhecimento de estruturas básicas. E isso vai comprometer o resultado dessa entrevista. Então vamos lembrar desses detalhes. Nós vamos trabalhar cada um desses verbos individualmente, ou seja, vamos trabalhar o can, aproveitem para ver a pronúncia, can, may, might, should, could, must e would. Então vamos usar cada um, vamos falar sobre cada um e suas particularidades. O verbo can. O que é importante lembrar sobre o verbo can? O que ele significa em português? Em português, o verbo can significa poder, conseguir, ter condições de. Sendo que tem um porém. Esses são os significados mais comuns. Mas existe um significado, aí já vem de uma questão cultural. Nós no Brasil falaríamos assim, você sabe dirigir? O nativo, ele tem uma tendência a falar, você consegue dirigir? É o equivalente ao nosso, você sabe dirigir. Então nós perguntamos, se traduzíssemos literalmente, você sabe dirigir? No inglês seria, do you know how to drive? Eles vão entender, você pode até usar isso. Só que você também tem que estar preparado para ouvir eles perguntando, can you drive? Se você não está acostumado com essa estrutura, você vai pensar o seguinte, por que ele está perguntando se eu posso dirigir? Eu não sou uma criança. Então, assim, é importante saber desse detalhe, que o can pode ser usado quando a gente pergunta se uma pessoa sabe fazer algo. Can you speak English? Você sabe falar inglês? Então, há várias situações em que isso acontece. O verbo can também, ele tem uma particularidade. Ele é usado de modo informal no sentido de permissão. Por exemplo, posso usar seu telefone? Eu estou pedindo uma permissão, estou usando o can. Eu falei de modo informal. O que eu quero dizer com isso?
É porque existe um outro modal que ele significa, o uso dele é para permissão, que nós já vamos falar. Então, o can, você pode usar o can para pedir algo, para pedir permissão de algo. Existe uma situação que é muito comum entre os nativos. Um rapaz está na boate à noite, ele chega para uma menina, isso é muito comum em filmes, já apareceu em vários filmes essa situação. E ele chega para a menina e fala, ele quer dizer, posso falar com você? Ela responde, can you? Quando você usa o can no inglês, fazendo uma pergunta que deveria ser uma pergunta, que é uma pergunta sobre que você quer obter uma permissão, você não deveria usar o can, por quê? Quando você fala, eu posso te fazer uma pergunta, na realidade, a pessoa do outro lado está entendendo da seguinte forma, eu consigo falar contigo? Por isso que ela pergunta, can you? Na realidade ela está perguntando, você consegue? É como se fosse um trocadilho. Mas é muito sério isso, por quê? Porque realmente, se você está pedindo permissão e você não conhece essa pessoa, você vai ser formal. E a formalidade pede o outro modal, que é o MEI, que nós já vamos falar sobre ele. Tá bom? Então vamos lembrar desses detalhes sobre o can. Vamos lá. No português ele significa poder, conseguir, ter condições de. E também pode ser usado daquela forma que o nativo usa, no sentido de saber, tá bom? Então vamos lembrar disso. E é usado de modo informal para se pedir permissão para algo. Uma outra questão, pessoal. O can como substantivo significa lata. Isso é uma coisa importante. Lata. E outra coisa, vocês já observaram que o verbo can, ele nunca se fala to can. Existe to be, to do, to go, to come, to travel. Existe isso. Mas nunca se ouve falar sobre o modal to can. O can, como modal, não pode ser usar a preposição to. Você não fala to must, to can, não usa, tá? É só o verbo. May, might, can, must, would. Mas existe o verbo to can. Nós não falamos que o can também significa lata? Se eu botar o to na frente do can, eu estou falando do verbo enlatar, que existe e é um verbo regular. Então, lembre-se disso. Nem sempre quando vocês virem o verbo can, vocês vão estar falando do verbo poder, conseguir, ter condições de. Poderia ser enlatar. Agora, só o contexto vai dizer. Se for o verbo enlatar, é um verbo que usa auxiliar. Aí ele vai usar os auxiliares na negativa, na interrogativa e por aí vai. Então, para quem faz provas de proficiência, muito cuidado, tá? Porque caso você veja o can, cuidado, pode ser lata e pode ser também enlatar. Prestem atenção nisso.